sistema tá caindo, hein? Tá caindo bastante. Provas objetivas e você pode encontrar também na sua redação. Tudo bem, pessoal? Mais uma pílula aqui, mais um conteúdo para o nosso canal, para os seus estudos. Antes de começar, coisa rápida. Normalmente na descrição a gente tem links, às vezes tem material, cupom, acesso aos nossos preparatórios, no caso, né, a nossa página de cursos, para você ver lá tudo que nós temos, curso de redação, tem acervo de obras, curso de legislação e por aí vai, tudo focado em concursos de magistério, tá bom? Então faz um favor aí para mim, dá like, aperta aí sininho, se inscreve, dá essa força para a gente produzir mais conteúdos, para eu continuar aqui produzindo conteúdos para os professores, compartilhe esse conteúdo para ele se tornar relevante. Então eu peço aí a tua ajuda nesse canal e vamos em frente. Você também pode colocar nos comentários, de repente, assunto que você gostaria de ter aqui no canal. Pô, Vinícius, eu gostaria de estudar isso, eu gostaria de estudar aquilo, eu gostaria de ter acesso ao material, eu gostaria que vocês abrissem um preparatório para a minha cidade, enfim. Interage com a gente, deixa os comentários aqui. Bom, vamos ao conteúdo. Interculturalidade, aqui eu vou trazer como base estudos de Vera Maria Candô, tá? Então isso tem aparecido bastante em provas. Eu vou começar com essa primeira questãozinha aqui e daqui a pouco a gente já analisa de forma bem prática uns pontos teóricos. Aqui diz assim, de acordo com Candô, trabalhar as diferenças culturais constitui o foco central do multiculturalismo nas seguintes grandes abordagens. Então, o multiculturalismo, ou até mesmo a pluriculturalidade, é trabalhada em abordagens diferentes, ou seja, com olhares diferentes. Quais são essas abordagens? Multiculturalismo assimilacionista é uma abordagem. Multiculturalismo diferencialista, ou também chamado de monoculturalismo plural, também. E a outra é o multiculturalismo interativo. Óbvio, gente, que essas abordagens podem ganhar outros nomes, tá bom? Já vou falar disso para vocês, mas mais ou menos é o que aparece, principalmente quando a gente fala de Vera Maria Candô, quando a questão se refere aos estudos de textos, livros dela, normalmente é o que nós vamos ter, essas três abordagens, ok? Então as três abordagens, sim, elas existem, elas aparecem para explicar o tema multiculturalismo. Logo, todas estão corretas. Aqui a gente tem uma outra questão que diz assim, Candô, ao analisar as diferentes posturas que os profissionais da educação apresentam em relação à educação multicultural, vejam, diferentes posturas. Por que diferentes posturas? Porque são posturas baseadas em abordagens diferentes. Afirma que se trata de um enfoque que afeta a educação em todas as suas dimensões, favorecendo uma dinâmica de crítica e de autocrítica, valorizando a interação e a comunicação recíprocas, além de orientar processos que têm por base o reconhecimento do direito à diferença, olha a palavra, e a luta contra todas as formas de discriminação e de desigualdade social, tentando promover relações dialógicas, igualitárias entre pessoas e grupos que pertencem a universos culturais diferentes. Relações dialógicas, em outras palavras, quer dizer o quê? Contato, não é? Trabalhando os conflitos inerentes a essa realidade. Os conflitos não são deixados de lado, eles são trabalhados. Então, em outras palavras, nós temos o seguinte aqui, Nós temos diferentes posturas que os profissionais da educação apresentam em relação à educação multicultural. Só que aqui, a questão, embora o texto não esteja muito bem estruturado, ele está olhando para uma delas. É como se fosse assim, nós temos algumas abordagens para entender o tema multiculturalismo, pluriculturalidade. Aqui eu estou falando sobre uma delas. Qual é a abordagem proposta aqui? Qual é a postura proposta dentre as diversas posturas? É a postura intercultural. Porque a intercultural é que diz respeito a
existência de relações dialógicas, mais importante do que eu respeitar o outro, ele lá e eu aqui, é nós dialogarmos. Ou seja, nós interagirmos na sociedade, principalmente para que as desconfianças culturais sejam eliminadas. Então não adianta eu falar de diversidade étnica, de diversidade cultural, se nós temos espaços que são espaços de segregação. Tal cultura pode sim manifestar sua cultura lá, naquele espaço, não interferindo no meu, para que a gente possa eliminar as desconfianças e criar uma sociedade verdadeiramente democrática no aspecto cultural. O diálogo, as interações entre as diferentes culturas, isso precisa acontecer. E essa é a proposta de Vera Maria Candô. Ok, continuando aqui, agora uma outra questão. Sesgran-Hill, um dos debates recorrentes no campo do currículo diz respeito à definição dos pressupostos teóricos, metodológicos e orientações que organizem o ensino, considerando não só os conhecimentos universais, como também a multidimensionalidade do ensino-aprendizagem e, portanto, a perspectiva do diálogo cultural. Segundo Candô, trabalhar as diferenças culturais constitui o foco central do multiculturalismo. Para a autora, a perspectiva do multiculturalismo pode ser classificada a partir de 3 grandes abordagens: o multiculturalismo assimilacionista, o multiculturalismo diferencialista, também é chamado de monoculturalismo plural, e o multiculturalismo interativo, também denominado interculturalidade. No âmbito das políticas educacionais, a aprovação da Lei 11.645 de 2008 visa a dar um tratamento transversal ao currículo na perspectiva de um diálogo multicultural de caráter. Então, o que você precisa para responder essa questão? Você precisa reconhecer aqui a Lei 11.645 de 2008. Em 2003, vem a Lei 10.639, que inclui na LDB o artigo 26A, que trata, né, da cultura afro-brasileira no currículo, da obrigatoriedade da cultura afro-brasileira no currículo. E a Lei 11.645 de 2008 acrescenta também a cultura indígena, então a cultura afro-brasileira e indígena obrigatórias do currículo da educação básica. Isso faz com que todos os educandos tenham acesso à cultura afro-brasileira e indígena, as contribuições da cultura afro-brasileira e indígena, a importância da cultura afro-brasileira e indígena na formação histórica do Brasil. Nós estamos falando de diálogo cultural aqui, ou seja, nós estamos falando de uma perspectiva, né, de um diálogo cultural de caráter intercultural. É o que está por trás dessa lei, dessas medidas, dessas políticas. Tudo bem? Então, 3 questões bem legais que tratam da proposta de Candô, que é trabalhar no currículo, nas relações dentro da educação básica, da escola, a interculturalidade. E aqui nós temos as 3 perspectivas multiculturais. Primeiro, a assimilacionista, de caráter liberal. Tá? Caráter liberal. Pressupõe que não existe igualdade na sociedade multicultural e que, portanto, há uma assimilação da maioria à cultura hegemônica na sociedade. Essa perspectiva não critica as bases da sociedade. Então, muito liberal, assimilacionista quer dizer o quê? Se houver uma cultura que é hegemônica, que impõe seus padrões, inclusive que se posiciona como a melhor cultura, e obviamente que ser melhor ou não, isso é avaliado pela ótica dos grupos hegemônicos, todas as outras culturas precisam assimilar esta. Então isso acontece quando o sujeito, por exemplo, sai do lugar dele de origem, ele tem toda a cultura dele, né, de crenças e tudo mais, aí vai para um outro lugar, em que o consumo, a ideia de consumo, as ideias liberais, neoliberais, ideologias, né, econômicas, etc., elas são muito fortes. Aí a pessoa, aos poucos, vai deixando de lado os seus hábitos, seus costumes, aquela lembrança, né, os conhecimentos do seu folclore, da região, e não é uma coisa simplesmente folclórica que eu quero dizer. Quero dizer valores em todos os sentidos, cultura em todos os sentidos, né, de cultura mesmo, de história, de pertencimento, de identidade. Estou falando em todos os sentidos, não é só questão folclórica, não. Então o sujeito, quando ele
vai, às vezes, para um lugar em que a cultura hegemônica é muito forte, essa cultura massificante, da globalização, do consumo, das marcas, dos slogans, etc., óbvio, ele vai perdendo contato. Ele assimila a outra e passa a viver com base nos valores, inclusive morais, da outra cultura, dessa cultura que se impõe, dessa cultura hegemônica. Então aqui nós estamos diante de uma abordagem assimilacionista que pressupõe, para uma existir, a outra tem que desaparecer, não é? A outra mais fraca, ela acaba sendo eliminada. Qual que é a consequência disso aqui para... Oh, meu Deus, bati o dedo aqui. Para a educação. Promove-se uma política de universalização da escolarização. Todos são chamados a participar do sistema escolar, mas sem que se coloque em questão o caráter monocultural presente na sua dinâmica. A escola, na verdade, acaba sendo que uma instituição configurada de forma homogênea com base em uma cultura predominante. Aquele que vem de uma cultura diferente, o imigrante, aquele que vem de uma outra região, que vem com uma identidade diferente, cultural, etc., ele precisa se ajustar à escola. Ele não encontra dentro da escola referências à sua cultura, manifestações que são também referentes à sua cultura. Ele não encontra isso, ele encontra uma cultura padrão, homogênea, imposta, inclusive por meio do currículo. Tanto no que se refere aos conteúdos do currículo, quanto às relações entre os diferentes atores. As estratégicas utilizadas, no caso as estratégias, né, utilizadas nas salas de aula, tudo muito padronizado, tudo muito homogêneo, os valores que são privilegiados, ok? Então um caráter muito liberal e que é muito forte na educação. Se nós evoluirmos, né, então a gente vai combater a cultura assimilacionista, por quê? Porque ela passa por cima de outras culturas, não leva em conta, por exemplo, o relativismo cultural. A ideia de que não existe a cultura melhor ou pior, o que existe são manifestações culturais diferentes. Bom, a assimilacionista talvez esteja muito mais centrada numa proposta etnocêntrica, de que há sim uma cultura hegemônica mais forte que se impõe sobre as demais. O multiculturalismo diferencialista, ele já reconhece um certo relativismo cultural na sociedade. Existem culturas e culturas, cada uma com as suas características. E esse multiculturalismo diferencialista plural traz que ele tem, né, como base de atuação a crítica ao assimilacionismo e o respeito às diferenças e o reconhecimento destas, criando para isso espaços em que os grupos não hegemônicos possam se expressar também, mantendo suas matrizes culturais. Aqui nós temos, por exemplo, a ideia de tolerância como um princípio do ensino, lá no artigo 3º da LDB. Você já viu, Vinícius, que letra feia do cão, pelo amor de Deus, vamos colocar isso aqui bonitinho. Então a ideia de tolerância presente no artigo 3º da LDB, como um princípio. Tolerar. Agora, muitas vezes, tolerar e respeitar, como eu falei anteriormente, é você lá e eu aqui, não é? Nós temos uma proposta que traz mais integração, pelo menos que visa mais integração entre as culturas, e que não se limita ao respeito à tolerância, que é o interculturalismo. O multiculturalismo interativo. Características: promoção da inter-relação entre grupos culturais diferentes e presentes na sociedade, concepção de cultura dinâmica, história e social baseada no processo de elaboração, construção e reconstrução constantes, sem negar suas raízes, porém rompendo com uma concepção essencialista. Pega, por exemplo, a sociedade brasileira, muito dinâmica, todo o dinamismo, tudo que acontece na estrutura social brasileira, tudo isso tem como contribuições, no caso, tem como base, as contribuições dos diversos povos que chegam ao Brasil, que vivem aqui, que convivem, que produzem, que cooperam, que contribuem. Então, formação dinâmica da sociedade, da cultura, a gente vai levar tudo isso em conta. Afirmação da hibridização cultural, como veículos da constituição das identidades culturais abertas, avessas, portanto, a negação da pureza cultural, a ideia de
de pureza cultural, nós vamos deixar de lado. Consciência de que as relações culturais são também relações de poder, ó. Em especial do poder dos grupos hegemônicos sobre os grupos subalternos. Então, muitas vezes, relações não são construídas por causa das relações de poder hierárquicas que são constituídas, né, dentro da sociedade. A perspectiva intercultural não separa diferença e desigualdade e não reduz um ao outro. Privilegia a transformação das relações sociais, culturais e institucionais. Então, essa separação de diferença e desigualdade, muitas vezes, é no sentido de naturalizar a desigualdade. Se as pessoas são diferentes, numa visão etnocêntrica, se esse aqui tem uma cultura melhor, é normal que ele tenha mais propriedade, mais privilégios na sociedade. E isso se naturaliza. Não, nós vamos desnaturalizar. Se nós temos grupos étnicos que estão em situação desprivilegiada na sociedade, isso decorre das relações de poder existentes e não de um processo de naturalização. A gente não pode ver isso de forma natural. Isso foi historicamente construído a partir dessas relações de poder. Então aqui, pessoal, tratando-se de uma pílula, nós temos informações bem legais que vão te ajudar a resolver as próximas eventuais questões sobre interculturalidade no seu concurso. E se você quer mais obras, mais livros, textos sobre os diversos autores, legislação atualizada, dentre outros, confere nossos cursos aqui no link na descrição abaixo e utilize o cupom que está aqui para você ter desconto, tá bom? Então, até a próxima pílula. Não deixa de curtir, de compartilhar, de deixar comentários, de se inscrever, de apertar o sininho aí, faz tudo isso que nos ajuda e até o próximo vídeo.